Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu mês de março e o meu planejamento do mês de abril no meu bullet journal. Então, quem não acompanhou ainda o mês de março, eu vou deixar ele linkado no card. O mês de março eu usei como tema o farol, então eu tentei desenhar e fazer o meu planejamento semanal focado com esse tema. Apesar que eu não consegui ter muito sucesso, mas eu tentei, né? Então a primeira semana eu consegui desenhar esse tema. O meu mês foi um pouco conturbado, o mês de março, porque foi o mês que eu vim pra cá para os Estados Unidos, então eu deixei essa página aí a semana inteira em branca. Vou colocar aí algumas memórias, porque eu acabei de chegar aqui, eu não tenho nem impressora ainda, então eu tô tentando manter, né, gente, o ritmo do meu bullet journal, mesmo viajando, que é muito difícil, mas eu consegui colocar aí pelo menos o meu planejamento do YouTube e da minha faculdade. Então o mês foi um pouco conturbado, mas esse mês de abril eu vou voltar com tudo no meu bullet journal para eu conseguir me organizar melhor, começando a parte de faculdade, então eu tenho que me organizar, vou precisar utilizar muito o sistema do bullet journal e sempre me ajudou muito durante a faculdade, então agora não vai ser diferente. Então, para o mês de abril, gente, eu coloquei um tema que eu amo desenhar, que é de flores e de natureza. Desde o início do ano, eu já vinha querendo trabalhar com esse tema de natureza. Eu sempre compartilho no meu Instagram os meus desenhos de natureza, então se você não me segue no Instagram, esse aí é meu Instagram. Nesse mês, eu realmente trabalhei com um tema que eu gosto bastante, que é o de natureza e de flores. Eu comecei desenhando aí as flores na minha capa. A minha capa normalmente ocupa 2 folhas, então de um lado eu fiz a parte do desenho e do outro coloquei o nome do mês. O desenho que eu fiz com caneta Nanquim, como normalmente eu faço. Eu utilizei o Nanquim 02 porque é uma caneta mais fina, e para preencher eu utilizei o Nanquim 08, que é uma caneta mais grossa. Então eu fiz 2 flores principais. Eu foquei nesse desenho na parte dos contornos das folhas, das pétalas, para dar esse efeito de profundidade, e aí ao redor eu fiz as folhas. Eu queria trabalhar também com a ideia de contraste, então na folha de trás eu utilizei o preto preenchido e nas folhas da frente eu não preenchi. Vocês perceberam aí que eu comecei pelas flores, porque as flores estão na frente das folhas, então eu começo desenhando o que está na frente e eu sempre faço um esboço antes com lápis, grafite, para ver como que vai ser o desenho. Porque na parte de preencher com nanquim eu consigo preencher de acordo com o que está na frente e o que está atrás. E aí, para finalizar, eu desenhei uma folha na lateral e eu desenhei o nome aí, Abril. Eu utilizei régua para desenhar, gente, esse nome, porque é muito difícil fazer lettering à mão livre. Então eu fiz com a régua. E aí eu preenchi o nome de Abril e eu basicamente utilizei o Nanquim 08 para preencher, porque ele preenche mais rapidamente. Mas se você tiver uma caneta mais grossa ou uma caneta mais fina, você também pode utilizar. Só vai levar mais tempo se for com a caneta fina. Eu também utilizei aí a régua para ver as alturas das letras e tentar fazer o mesmo espaçamento entre as letras. Eu finalizei colocando a parte do calendário, como normalmente eu coloco na capa. E aí eu coloquei o calendário do mês de abril. E assim ficou então a nossa capa do mês de abril. Seguindo em frente, eu coloquei o meu calendário mensal e o meu mood tracker. Então, para o calendário mensal, eu pensei em trabalhar com um frame que tivesse as folhas ao redor. Então, eu primeiro desenhei com lápis essa moldura e aí eu fui desenhando ao redor as folhas. E aí dentro eu coloquei o calendário do mês de abril. Eu acho útil colocar o calendário porque eu consigo colocar aí os meus compromissos e as datas importantes nesse calendário, nessa página. Então embaixo eu coloquei compromissos e objetivos. E por último eu coloquei o tracker das redes sociais, como normalmente eu coloco para acompanhar aí o crescimento das redes sociais. Na próxima página eu coloquei o meu mood tracker. Para esse mês eu utilizei um mood tracker circular.
Então primeiro eu fiz aí com compasso círculo e eu passei por cima a caneta. E aí saindo de dentro do círculo eu coloquei flores e preenchi com algumas pétalas e algumas folhas. Então a ideia é fazer tipo um vaso aí ao redor dessas folhas e dessas flores. E eu coloquei depois a minha legenda, como normalmente eu coloco. Eu vou colocar no meu Instagram as fotos desse planejamento para vocês conseguirem ver com mais calma todos os detalhes, tá bom? Vai ficar tudo lá no meu Instagram. E assim ficou então o nosso planejamento e o Mood Tracker. Nas páginas seguintes, eu coloquei o que eu venho colocando desde o início do ano, que é um planejamento do meu canal. Eu sentia a necessidade de fazer isso já há um tempo, porque eu estava colocando no fim do mês esse calendário, mas é melhor colocar no início, porque eu consigo me organizar melhor. E aí eu fiz uns detalhes aí no cantinho desse calendário com flores. Basicamente, você faz um círculo e vai circulando até chegar no meio. É bem simples de ser feito e fica um efeito bem legal. E aí embaixo também eu finalizei com o mesmo estilo de flores, a vista de cima das flores. Na página seguinte, eu pensei em finalizar o meu planejamento com a frase do mês. Então, a primeira coisa que eu fiz foi um círculo a lápis e aí depois eu fui cobrindo todo esse círculo com folhas. Então, vocês podem ver que primeiro eu faço todas as folhas e depois, por último, eu faço os detalhes que aí saem das folhas. E no meio, eu coloquei a frase desse mês. E aí a frase desse mês é essa: acreditar que você pode já é meio caminho andado. Eu achei essa frase bem bacana e como eu estou aqui começando nova vida, gente, são muitos desafios. Eu acho que essa frase se encaixa muito bem com o que eu estou vivendo agora. E esse ficou então o meu planejamento do YouTube e a frase do mês. Para finalizar, eu quero compartilhar com vocês aí a minha primeira semana do mês de abril. Então, para minha semana, eu não faço muitas coisas durante a semana, assim, de questão de detalhamento, de desenho, mas eu coloco o que é essencial, que é o calendário. Então, no calendário eu mostro em qual semana eu estou do mês. E aí também eu coloquei uma parte de lembretes, porque eu tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, são muitos compromissos, então eu coloco tudo aí listado direitinho. E aí eu coloco qual é a semana e por fim eu coloco os dias da semana. Então foi isso que eu fiz, coloquei os dias da semana, eu coloco normalmente em inglês. E aí eu finalizei com as folhas e flores ao redor, porque eu quero trazer o tema de flores para as minhas semanas também. Então, recapitulando, nós tivemos aí a capa do mês de abril com o tema floral. E aí eu coloquei o meu calendário do mês. E depois eu coloquei o calendário geral do mês e o meu Mood Tracker. Depois eu coloquei o meu calendário do YouTube. Você pode colocar um calendário de algo que você faz. E a frase do mês. E para finalizar, eu coloquei a minha primeira semana do mês de abril. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um like, que isso me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram, porque eu sempre coloco as novidades por lá, tá bom? É isso. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!